Olá, Rui Ramos, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Olá, obrigado pelo convite. Rui, o Rui é historiador e é doutorado em ciência política. E, portanto, ou seja, misturando as duas coisas, há uma coisa que eu sempre me pergunto e aproveito que estou perante um historiador que já de certeza estudou o que eu me questiono, que tem a ver com. E faço aqui um parênteses. Eu não gosto muito das generalizações. Eu acho que não há povos, os povos não são assim. Há pessoas e as pessoas são de uma maneira ou de outra. Mas, de qualquer maneira, os povos acabam por ter algumas características. No fundo, é a cultura, não é? Que nós dizemos a cultura de um povo que identifica. Os portugueses, sempre. O que é que são os portugueses? São pessoas que prezam a liberdade, são libertários, ou seja, são pessoas que gostam mais da libertinagem do que da liberdade, ou são pessoas que só se dão bem ao longo da história com alguém a mandar neles? Ah, Pois, isso é uma grande questão, uma questão que nos colocamos e não sei se a história é capaz de responder a essa questão. Isto é, não sei se o estudo do passado, tal como os historiadores o fazem, chega para responder a isso, porque no passado descobrimos muitas coisas muito diferentes umas das outras. Nós descobrimos uma população que durante muitos anos, eu diria, vou falar só dos últimos dois séculos, século XIX, século XX e princípio deste século, uma população que tem características de rebeldia perante o Estado, de resistência ao Estado, de resistência à autoridade, de contestação da autoridade. Temos imensas revoltas fiscais no século XIX, por exemplo. Isto é, as pessoas não querem pagar impostos. Nos campos, revoltam-se. Maria da Fonte, em 1846, que dá origem depois à Guerra da Patuleia, em 1846-47, é uma revolta fiscal, mas não é a única revolta fiscal. As populações levantam-se, revoltam-se, queimam as papeletas, como eles diziam, isto é, assaltam aquilo que nós hoje chamaríamos de repartições de finanças e queimam os papéis. É uma população que vive muito à margem do Estado. Os responsáveis, os governantes, queixam-se disso. Os liberais, os republicanos, os próprios salazaristas também. Isto é ao longo dos séculos. As pessoas, coisas que nós hoje, até de um certo ponto de vista, lamentamos, as pessoas não vão à escola, mas é também uma resistência, uma forma de resistência ao Estado. Fogem ao recrutamento do serviço militar obrigatório, no século XIX, tentam fugir a isso, tentam não pagar impostos, há uma grande discussão sobre a evasão fiscal já desde o século XIX, desde o princípio do estabelecimento daquilo que nós chamamos de historiadores do Estado fiscal, quer dizer, o Estado que é construído, aliás, por liberais no século XIX. Há depois uma varrina contra as figuras públicas, uma espécie de desrespeito das figuras públicas. Isto é, em Portugal, quem está no poder é gozado, não é levado a sério, quer dizer... Portanto, nós encontramos isto e, ao mesmo tempo, podemos também encontrar, como muita gente encontra, autoritarismos, figuras mais ou menos com políticas consideradas messiânicas. Quer dizer, nós encontramos as duas dimensões quando andamos à procura delas. Isto é, encontramos uma população que vive à margem do Estado, não há Estado social, as pessoas basicamente a relação que têm com o Estado é para pagar impostos, quer dizer, e pouco mais até aos anos 50, 60 do século XX, portanto durante a maior parte dos últimos 200 anos. Portanto, há uma população que vive à margem do Estado e resiste ao Estado, e resiste às incursões do Estado. Em 1911 levanta-se uma coisa que não se sabia, mas que se tem começado a saber agora com os estudos que têm sido feitos contra a lei da separação da Igreja e do Estado. Há imensas revoltas em 1911, de gente que se revolta, que tenta, enfim, contra as novas constrangimentos ao culto. Portanto, há tudo isso, e depois sim, há regimes autoritários, há indivíduos na política que se tentam apresentar como figuras messiânicas, que desenvolvem depois propaganda à sua volta nesse sentido. Portanto, nós encontramos as duas coisas. Isto é, encontramos o respeitinho e encontramos a total falta de respeito, até por coisas sérias. Encontramos
o conformismo e encontramos a rebeldia também. Pode-se dizer, as coisas mudaram nos últimos anos com a construção e a intensificação do Estado Social e da dependência das populações em relação ao Estado, com o fim das comunidades rurais, um bocadinho, às vezes, com algumas dimensões de autossuficiência, e que, portanto, hoje será uma comunidade. Nós hoje temos populações mais integradas no Estado, através dos serviços públicos, enfim, através dos impostos, etc. Podemos dizer isso, mas os sinais dessa rebeldia continuam. Quer dizer, portanto, a questão que se pode colocar aqui é que provavelmente as formas de respeito não são aquelas que nós gostaríamos e as formas de rebeldia também não são aquelas que nós gostaríamos de um ponto de vista cívico ou político. Mas encontramos as duas coisas, isto é, portanto, eu podia-lhe dar uma resposta, duas respostas e talvez as duas pudesse dizer que estavam sustentadas por alguma evidência. Isto no fim do dia, se calhar tem razão aquela afirmação, pelo menos que é atribuída, acho que ninguém sabe se foi dita, pelo César, que diz que aquilo é um povo que não se governa nem se deixa governar. É um bocadinho, quer dizer, sim, isso em relação aos gauleses, quer dizer, e aqui em relação aos portugueses, quer dizer, nós temos de pensar que os últimos 200 anos da nossa história foram a construção de coisas bastante novas, como o Estado, este tipo de Estado que nós temos hoje, um Estado integrador, quer dizer, um Estado que agarra no indivíduo quando nasceu, quer dizer, a pessoa nasce já dentro, digamos, dos serviços públicos e morre dentro dos serviços públicos e vive através dos serviços públicos, numerado, cheio de informação, constrangido, com toda a sua vida afetada, limitada, condicionada pela relação com o Estado, quer dizer, e pela relação com os poderes públicos. E isso é algo que nós hoje temos essa sensação, que vivemos assim, não foi o ponto de partida, e não foi o ponto de partida. E a construção disso exigiu uma mudança de mentalidades, uma mudança de comportamentos bastante grande. Quer dizer, nós hoje aceitamos como normais coisas que os nossos antepassados não aceitariam de maneira nenhuma há 200 anos, ou mesmo há 100 anos. Quer dizer, portanto, habituámos-nos a muita coisa que não era costume. Agora, quando nós temos isto presente, reparamos também que em nós ainda há muito de um tempo anterior, quer dizer, isto é, muito daquilo que é uma resistência a esta intromissão, a este envolvimento pelos poderes públicos, a nossa vida envolvida por estes poderes públicos. Muita dessa resistência é não apenas o resultado de novas concepções da nossa própria liberdade e da nossa própria autonomia, de nós enquanto indivíduo, mas é um pouco também uma espécie ainda de sobrevivência de uma certa enfim, de uma relutância em entregarmos a um poder que achamos estranho, quer dizer, que não somos nós, quer dizer, embora nos queiram dizer que hoje o Estado somos nós, aquela mentira que o Nietzsche dizia que o Estado contava, quer dizer, o Estado contava aquela mentira a dizer o povo sou eu, quer dizer, era a grande mentira, quer dizer, do Estado, quer dizer, e nós olhamos ainda para o Estado como uma coisa que está diferente, que é diferente de nós, eles, quer dizer, eles dizem isto, eles agora vão fazer isto, usamos este pronome, quer dizer, eles para esta coisa, e portanto temos assim, não nos queremos governar e não nos deixamos governar. Depende do que é que significa esse governo, quer dizer, porque o Estado quer também que nós nos governemos a nós próprios, quer dizer, o Estado também quer isso, depende também desse governo de nós, quer dizer, enfim, o Michel Foucault estudou isso, este governo de si próprio, quer dizer, que é uma base da relação entre o poder público e as populações nos últimos 200 anos, quer dizer, o poder público na prática quer nos governar ao ponto de nos tornarmos instâncias de autogovernação. Isto é, obviamente não pode ter um polícia vigiar cada um de nós e, portanto, espera
dar-nos os elementos de formação suficientes para nós nos governarmos também. Rui, mas é uma autogovernação dirigida, ou seja, uma autogovernação dentro dos parâmetros completamente definidos. Exatamente, quer dizer, não são definidos. Aí é que está, quer dizer, eu não me quero governar, quer dizer, não me quero governar em que sentido? Não no sentido do que eu acho que é o governo que me convém, mas talvez no sentido do governo que outros acham que me convém, quer dizer, e portanto que é um prolongamento do governo dos outros sobre mim próprio, quer dizer, e portanto provavelmente nós, talvez cada um de nós se governasse a si próprio dentro de outros parâmetros, não é? E se calhar governamos, quer dizer, nós governamos a nós próprios, não é? Nós cuidamos de nós próprios. Nós temos esse cuidado, mas a imposição do exterior de critérios de governação que podem não coincidir com aqueles que eu acho os mais convenientes para mim, quer isso seja o resultado de raciocínios, quer seja o resultado de hábitos e de costumes, enfim, tradições nas quais eu me possa reconhecer e querer manter-me. Enfim, esse é o problema. Isto é o momento em que o governo pode corresponder ao meu consentimento, à minha adesão, ao meu consenso. Há bocadinho disse uma coisa muito interessante que tem a ver com essa... E disse uma expressão também que é muito usual no dia-a-dia, que é eles disseram, eles fazem, eles que é isso. E depois esta coisa que dizia há bocadinho também, que é os portugueses não reconhecem a seriedade em quem governa, em ninguém. Ou seja, quase sempre, mesmo aqueles que são votados por nós, a partir do momento em que governam, passam a ser maltratados. E por outro lado, esperamos dessas pessoas, que é uma coisa que para mim sempre foi esquizofrénica, nós dizemos sempre que eles são os gatunos, eles só estão lá para o seu benefício, mas ao mesmo tempo que dizemos isto, esperamos que eles, que são os gatunos, tomem as decisões das coisas importantes da nossa vida, que é uma esquizofrenia, quer dizer, não bate certo. Nós vivemos com essa estranha, essa contraditória percepção de como é que podemos resolver os problemas na nossa vida. Quer dizer, por um lado, temos a ideia de que da minha vida trato eu, quer dizer, e eles são sempre alguém que vem contrariar-me ou levar-me para caminhos que não são aqueles que eu seguiria normalmente. Por outro lado, acho que temos também a noção de que vivemos no universo deles, quer dizer, isto é, que estamos demasiado constrangidos por eles e, portanto, também esperamos deles que resolvam os problemas. Isto é, esperamos que eles resolvam os problemas. Eu acho que provavelmente o ideal seria não extinguir nas pessoas o individualismo que representa este distanciamento em relação a eles. Acho isso saudável. Isto é, acho saudável que as pessoas tenham sintam essa autonomia. Mas, por outro lado, provavelmente precisamos também de criar, enfim, todos, cada um de nós e todos, mas sobretudo todos no sentido, porque isso tem a ver com o enquadramento institucional, um quadro institucional em que a maior parte dos problemas possam ser resolvidos pelas pessoas, quer dizer, não tenham de ser resolvidos por outros. Portanto, um princípio quase, como dizem lá os eurocratas, da subsidiariedade. Isto é, os problemas serem resolvidos ao nível em que eles são mais relevantes. E, portanto, deixar as pessoas resolver por si próprias cada vez um número cada vez maior das suas questões. E, portanto, isso talvez resolvesse um bocado este lado, enfim, essa esquizofrenia de que está a falar, que eu acho que essa esquizofrenia é o confronto entre o nosso individualismo e um quadro institucional em que muitas daquilo que nos diz respeito está externalizado, quer dizer, foi anexado por instâncias de decisão que são exteriores a mim e que tomam as decisões por mim. Portanto, eu tenho, ao mesmo tempo que desprezo essa gente, espero que ela me resolva os problemas, quer dizer, é o resultado um bocadinho de uma situação destas. Subsidiariedade, que eu
pessoalmente sou completamente a favor, mas quando nós ouvimos a União Europeia e a Comissão Europeia as instâncias da Comissão Europeia a falar em solidariedade, depois os atos são muito pouco coerentes com isso, porque na verdade são diretivas que vêm de cima para baixo e que muitas vezes têm muito pouco de garantir solidariedade de baixo para cima. E, sobretudo, quando nós temos grandes estruturas de enquadramento, seja de indivíduos, seja de nações, vamos dizer, a nível europeu, essas estruturas de enquadramento têm uma tendência para gerar perspectivas sobre os problemas que sistematicamente a favor deles. Isto é, conceber os problemas de maneira a que pareça que só a nível dessas instituições englobadoras é que possam ser resolvidas, quer dizer, é que possam ser resolvidas as questões. Quando isso às vezes vai contra a evidência, isto é, nós percebemos hoje em dia, mesmo no caso da sociedade portuguesa, mesmo com as instâncias de enquadramento que existem, muito fortes, as pessoas tentam resolver muitos problemas por si próprias. É por isso que somos também um dos países que tem mais seguros de saúde, quer dizer, que é por isso que, havendo a oferta pública de escolas, as pessoas procuram a oferta privada, isto é, vão resolvendo os problemas por si próprios, não estão satisfeitos com a oferta pública, em vez de batalharem pela melhoria dessa oferta pública, tentam resolver o problema por si próprias, quer dizer, com os meios que têm, às vezes fazendo sacrifícios e, portanto, fazendo opções difíceis. Portanto, esse lado de resolver os problemas por si próprio existe. Eu vejo até mesmo na imigração atual, que tem níveis bastante elevados e, sobretudo, inéditos a nível de uma imigração qualificada, isto é, de pessoas qualificadas que estão a sair do país. É uma maneira quer dizer, as pessoas que estão a sair estão a tentar resolver problemas que têm em Portugal individualmente. Isto é, não são capazes de os resolver no país e, portanto, resolvem-nos individualmente. Mas isso que disse que eu acho que é uma coisa muito importante, porque que é verdade, essa forma que nós temos portugueses de encontrar, ou seja, não lutamos para resolver o problema estrutural, vamos resolver o nosso problema individual, que isso tem uma consequência dramática, que é, por exemplo, na questão da oferta pública e versus privada nas escolas e na saúde, que é, nós pagamos impostos para ter uma boa escola e boa saúde e depois vamos pagar duplamente os que têm no privado a solução privada, o que não faz sentido. Mas porquê? Porque nós desistimos, ou seja, nós não acreditamos que é possível estruturalmente mudar, e então, como não acreditamos, cada um vai tentar encontrar uma solução, mesmo que seja custosa. Mas isto é destruidor da economia, da capacidade... Ricardo, eu acho que esse é que é o problema. Isto é, o problema dos portugueses não é não governarem, não é se deixarem governar, não é serem isto ou serem aquilo. Se há um problema, e há um problema atualmente, é uma descrença nas instituições. Isto é, uma descrença na capacidade das instituições públicas resolverem aquilo que nós achamos que é um problema. Isto é, nós não acreditamos nisso e por isso imigramos, e por isso fazemos o seguro, e por isso colocamos os nossos filhos, quando podemos, numa escola privada, e quando não podemos temos pena de não poder, e quando não podemos também tentamos encontrar no universo da oferta das escolas públicas aquela que talvez seja um bocadinho melhor do que as outras e faz ali umas manobras depois para conseguir obter esse resultado. Portanto, nós não acreditamos naquilo que se pode chamar uma... reformas, quer dizer, aquilo que nós chamamos de reformas, isto é, reformas institucionais que permitam criar um quadro em que os problemas não existam desta maneira, isto é, possam... Esse penso que é a questão aqui em Portugal, uma grande descrença em relação à possibilidade de reformar o enquadramento das nossas vidas aqui em Portugal. Nós temos, de facto, uma grande descrença a esse respeito. Não acreditamos que seja viável fazer isso. E, portanto, cada um de nós tenta resolver as questões, quer dizer, tenta resolver por si, com os recursos que tem, uns que têm mais recursos, outros têm menos, tenta resolver esse. Esse é um grande problema. Como é que ultrapassamos isto? Quer dizer, como é que nós conseguimos passar isto? Uma das vias, que é aquela via que eu penso que é tentada por, enfim, várias organizações, várias personalidades, é tentar explicar o que é que se pode fazer.
Isto é, tentar dizer há outras maneiras de organizarmos a nossa vida de maneira a não termos esse tipo de problemas. E tentar persuadir as pessoas que podem, elas próprias, fazer opções a nível político que permitam depois fazer essas reformas, isto é, alterar esse enquadramento. Essa é uma maneira. A outra maneira, obviamente, é quase uma espécie de descrença virada do avesso. Isto é, nós estamos tão descrentes em relação a este enquadramento que aqui temos, que pensamos que ele não é viável e, portanto, um dia entrará em colapso e seremos obrigados, independentemente das persuasões que tivermos, a alterar completamente o quadro no qual vivemos. Portanto, essa é outra, digamos, outra via, quer dizer, mas que é uma via mais terrível, não é? Quer dizer, porque é uma via que nos convida a estarmos aqui sentados a assistir ao descarrilamento, quer dizer. Agora, o que é que podemos fazer? Bem, eu creio que o que podemos fazer é continuar enfim, a explicar, a tentar persuadir, a tentar a dizer não, há outros caminhos que podem ser percorridos, mesmo dentro dos constrangimentos que temos, quer dizer, podemos seguir por outras vias, evitar determinados erros e, portanto, construir um quadro institucional em que as coisas possam funcionar melhor, de maneira mais eficaz e com melhores resultados. Rui, uma coisa muito interessante, que é, eu tenho, por razões pessoais e profissionais, tido contacto com vários estrangeiros, uns que já estão em Portugal a viver, outros que querem vir para Portugal, outros que estão a investir em Portugal, e uma coisa que me tenho apercebido, e tenho falado até com outros amigos meus que também contactam com estrangeiros, que é um bocadinho a dissonância, que é normal, mas que em relação a Portugal, nós portugueses que vemos todos os defeitos, que também é normal, não é? Nós estamos cá, e Claro. eles olham para Portugal de uma forma incrível. E no outro dia me dizia um brasileiro, dizia-me assim, Portugal é um país fantástico, porque assim, é um país que tem segurança, é um país que tem um clima bom, é um país que não tem extremos, ou seja, quando toda a gente está a ficar extremado, os Estados Unidos estão extremados, o Brasil está extremado, a Europa está a ficar toda extremada, e Portugal é tolerante, é calmo, ou seja, eles veem Portugal de uma forma imensamente positiva. E na verdade, é assim, eu também vejo, quando vejo os argumentos deles, mas é engraçado a forma como, ou seja, eu diria que os portugueses quase veem Portugal de 1 a 10 a 3, muitas vezes, e eles de 1 a 10 veem em 8. O que é interessante. Mas isso é absolutamente normal. Isto é, nós comparamos a nossa situação sempre com os melhores casos. Isto é, nós sabemos que há casos piores. Isto é, nós podemos comparar-nos com países que estão em guerra civil há imensos anos, onde há fome, onde há miséria, onde se cometem atrocidades, e, portanto, podemos considerar que temos uma sorte imensa de ter nascido em Portugal. A verdade é que nós também temos expectativas, isto é, expectativas de melhoria, e somos capazes de nos comparar também com outros casos em que as coisas funcionam muito melhor do que funcionam em Portugal. Portanto, as duas percepções são, digamos, certas. Isto é certo para quem vem de um país com determinado tipo de problemas e chega a Portugal e não os detecta e pensa que sorte que eles têm aqui de estar a viver desta maneira, mas também é legítimo para nós irmos a um outro país onde percebemos que as coisas funcionam muito melhor, de uma maneira muito mais eficiente e as pessoas têm melhores resultados. E quando digo melhores resultados, é melhores resultados a todos os níveis, desde escolares, a termos de saúde, a termos de riqueza, a termos de prosperidade, a termos de realização, etc. Aqueles países, por exemplo, para onde os portugueses imigram, quer dizer, há estrangeiros que vêm para Portugal, há portugueses que vão para o estrangeiro. Isto é, e trata-se de saber quais são esses fluxos, quer dizer, de onde é que vêm e para onde é que vamos. Quer dizer, nós vamos para aqueles países onde vamos encontrar mais oportunidades do que aquelas que temos no nosso país. E há pessoas que vêm para o nosso país porque têm no nosso país mais oportunidades do que têm no país onde estavam. Quer dizer, as duas coisas fazem perfeitamente sentido, não são contraditórias uma da outra. Nós tomamos como adquirido, como é normal, o que temos aqui em Portugal e queremos mais. E há pessoas que vêm para quem aquilo que existe em Portugal já é mais do que aquilo que eles têm no país deles. Quer dizer, isso é perfeitamente normal. Também há uma questão que é assim, isto também tem um enviesamento logo à partida, que é muitas destas pessoas hoje, os imigrantes de hoje, que são os
os que vêm para cá de hoje são muito diferentes que no passado. São pessoas que têm um bom nível de vida e que encontram no país, muitas vezes, até não só todas estas coisas que eles valorizam, mas um custo de vida que para eles é baixo. Para os portugueses Por daqui, exemplo, isto não só é elevado, como até está-se a tornar mais elevado. E, portanto, ou seja, por exemplo. as pessoas não encontram as oportunidades aqui. Eles não, eles vêm para um sítio que é fantástico, muitas vezes É, que fugindo têm até oportunidades, quer dizer, dessas questões dos países deles, não é? Das questões da insegurança, do extremismo, etc. Portanto, e logo aí há um não, desfazamento. é aquela questão de nós achamos que as casas nas nossas principais cidades são caras e há quem no mundo as ache baratas, quer dizer, e por isso é que vem para cá, quer dizer, e, Claro. portanto, se tem de caras para nós, são baratos para eles. Mas eu queria dizer ainda uma coisa, ainda em relação aos portugueses, nós não podemos esquecer que nós todos, e até há pouco tempo, crescemos com a expectativa de que iríamos melhorar as nossas condições neste país, isto é, que o país ia convergir, o país ia convergir com as médias europeias, que o país ia melhorar muito. Portanto, essas são é a expectativa que nós temos. Quer dizer, nós não fomos criados para nos habituarmos a conformarmos com, enfim, com uma frustração, com não podemos fazer o que queremos, não poder termos aquilo que gostaríamos de ter. Quer dizer, nós fomos convidados a ter ambições, a ter expectativas. Porque partia-se do princípio que era viável fazer isso. E, portanto, é a frustração dessas expectativas e dessas ambições que criam esse mal-estar que nós podemos constatar nas conversas e nas razões que nos levam a sair do país ou a pensar sair do país. Não é? Essa questão eu acho que é das questões mais importantes. Assim, quando era jovem, eu acreditava que a vida em Portugal ia ser melhor. Quando eu falo com os jovens de hoje, eles não Exatamente. acreditam. Isso é dramático. É, Muitos deles desistiram mesmo sequer da ideia de que é possível. E isso é dramático para o país. isso é terrível, quer dizer, eu diria que é quase o pior que pode acontecer num país, quer dizer, quando as pessoas que lá vivem, e sobretudo os mais jovens, deixam de... é o pior que pode acontecer a um país, de facto. Isto é, as pessoas mais jovens, aquelas que são... Enfim, é um lugar comum dizer isso, mas é verdade, as gerações que vêm a seguir, que deixarem de acreditar no país, quer dizer, deixarem de acreditar que a sociedade onde nasceram e cresceram lhes vai dar condições para eles poderem aproximar-se enfim, das suas expectativas, dos seus ideais, realizar as suas ambições. Isso é o pior, quer dizer, é o pior que pode acontecer. Porque está-se a perder aqueles que podem protagonizar mudanças, aqueles que podem adaptar o país para viver em contextos diferentes. Quer dizer, estamos a perder isso tudo. Quer dizer, estamos a perder aqueles que são mais importantes e que num país como Portugal, ainda por cima, já são relativamente poucos. Quer dizer, isto é, nós temos uma sociedade envelhecida, quer dizer, em que os jovens que eram a maioria há 50 ou 60 anos, agora são uma minoria. Eu não estou a dizer que aquele tipo de pirâmide demográfica que nós tínhamos há 50 ou 60 anos era saudável, porque aquilo também era indicação de um certo subdesenvolvimento, mas é trágico quando temos já uma sociedade envelhecida e sofrer este envelhecimento pela saída das pessoas que podem, nesta sociedade, precisamente criar um outro tipo de vida aqui. É terrível. Rui, nós estamos quase a terminar, mas há uma pergunta que eu não gostava de deixar de fazer, porque é historiador e, portanto, tem até uma forma diferente, eu acho, de olhar para isto. Uma coisa que eu acho que todos nós temos notado, eu vivo no Porto e noto isso de há uns anos para cá de uma forma incrível, que é a cidade está-se a transformar com a conquista da cidade por estrangeiros, ou seja, há uns anos o Porto, essencialmente, era de portuenses e nacionais. Hoje, em qualquer sítio que nós andamos, ouvimos falar todas as línguas. E não é ouvir falar as línguas que fazem diferença, é a vivência destas pessoas. São pessoas que têm muitas vezes mais filhos que os portugueses, que andam mais com eles na rua, andam de bicicleta, isso já se vê. Gente que vai levar os filhos à escola de bicicleta, não era normal no passado.
que passeiam, ou seja, que usufruem da nossa cidade de uma forma que muitas vezes nós não usufruímos. E eu acho que isto vai causar uma revolução que eu nem sei se é silenciosa, eu acho que está a ser espetacular. Eu acho que eu, na minha perspectiva, isto é espetacular, que esta integração de tanta gente, de forma tão rápida, de tantos países, vai ter que nos mudar. Eu pessoalmente acho que é para bem, mas qual é a sua opinião? Não, eu acho que o Porto, Lisboa e outras cidades tornarem-se aquilo que não eram ou já não eram há muito tempo, que é cidades cosmopolitas, cidades europeias. Eu acho que isso só nos pode beneficiar, digamos assim. Quer dizer, isto só nos pode beneficiar termos nestas nossas cidades, de repente, uma nova população que tem outras exigências, tem outras disponibilidades e que nos pode criar um ambiente que seja estimulante para todos nós, quer dizer, para nos adaptarmos, porque na prática isso também é uma das coisas que nós íamos às vezes procurar ao estrangeiro. Quer dizer, quando íamos para o estrangeiro íamos procurar esse ambiente em que se vivia, em que os cafés e os restaurantes tinham um determinado aspecto, em que a vida, enfim, a circulação na cidade tinha uma dimensão que nós não tínhamos nas nossas cidades. Portanto, isso tudo eu acho que isso é interessante e é importante. Agora, o que também seria interessante era nós próprios, isto é, nós, os que nascemos e crescemos cá, termos a sensação de que nos podíamos acompanhar essa onda, quer dizer, que podíamos estar nessa onda, quer dizer, e não termos aquela sensação, como eu acho que se cria... que se criou de alguma maneira, que isso seria até uma forma de nos excluir, quer dizer, que nós estaríamos a ser excluídos, por exemplo, através da dificuldade de nós, por exemplo, habitarmos nas cidades que estão a ser transformadas, e portanto estão a ser transformadas e ao mesmo tempo a empurrar-nos para fora. E isso tem a ver com uma coisa dramática, quer dizer, que é a falta de crescimento no país nos últimos 20 ou 30 anos. Quer dizer, esse contraste que nós vemos nas disponibilidades entre aqueles que chegam e aqueles que cá estão, digamos assim, tem a ver com isso. Isto é, nós ficarmos presos numa sociedade que não correspondeu às expectativas que tinha em 1993, 94, 95, quer dizer, depois de ter estado nos primeiros 10 anos da integração europeia. Nós tínhamos uma expectativa de que atualmente, mesmo que não fôssemos tão ricos como os mais ricos da Europa, estaríamos numa situação muito diferente, isto é, estaríamos a receber essas pessoas, a integrar essas pessoas, sem termos a sensação, portanto, esses estrangeiros que se estabelecem cá, sem termos a sensação que estávamos como pobres a receber gente rica, quer dizer, e esse é que é o aspecto dramático e problemático desta situação. Nós gostávamos que isso tudo correspondesse precisamente, isto é, dos estrangeiros virem para cá e encontrarem também uma sociedade rica, quer dizer, uma sociedade em que eles se podiam integrar e que nós podíamos integrar-nos e aprender com eles e eles aprenderem connosco, porque eles também estão, por outro lado, eles também vêm para cá porque nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, há coisas que os atraem em relação aos comportamentos e aos hábitos das sociedades de onde eles vêm, quer dizer, eles gostam de alguns aspectos, de alguma maneira de ser que nós temos. Mas penso que o aspecto dramático é esse. É como se eles viessem, isto é uma coisa que, digamos assim, quer dizer, é como se eles viessem de 2022 e nós estivéssemos em 1995 ainda. Quer dizer, isto é, estamos a sentir eles vêm do futuro, eles estão a chegar do futuro, quer dizer, eles estão a chegar do futuro e nós ainda estamos no passado. E o que era fundamental era quer dizer, não era confiar só neles para atualizar, digamos, para atualizar a sociedade portuguesa, porque há coisas que eles não podem fazer, eles não votam, não escolhem governos aqui em Portugal e, portanto, não têm essa integração. Era bom que nós nos pudéssemos quer dizer, que o ambiente aqui em Portugal mudasse, não apenas pela vinda dos estrangeiros, mas também pela nossa capacidade de alterar aquelas coisas que não estão boas e que também evitam que, por vezes, mesmo entre os estrangeiros, eles possam desenvolver aqui todo o tipo de atividades que provavelmente poderiam desenvolver noutras circunstâncias. Isto é, vem para cá gente que se reforma, vem para cá gente que trabalha por trabalho remoto, mas também nós gostávamos que viesse para cá gente que investisse aqui, isto é, que fizesse de Portugal a base das suas
atividades no mundo, quer dizer, e que a base fosse aqui em Portugal em termos de investimento, criação de emprego, etc. E provavelmente para isso não temos condições, é pelo menos aquilo que constatamos quando comparamos as condições que existem em Portugal, fiscais e a outros níveis de serviços, com as condições que existem noutros países. É verdade que nesses países às vezes existem também fatores de repulsa que fazem as pessoas vir para cá, mas nós aqui temos um fator de repulsa fundamental, isto é, que é algo de fundamental, que não é circunstancial, que é esta incapacidade de aqui em Portugal podermos desenvolver atividades com retorno, isto é, remuneratórias, de uma maneira a grande nível, quer dizer, a um nível elevado, quer dizer, poder fazer de Portugal a base de uma grande empresa internacional, por exemplo, isto é, a partir daqui poder desenvolver atividades noutros países a partir de Portugal. E isso ainda nos falta, quer dizer, nós precisamos também desses estrangeiros, quer dizer, desses estrangeiros que não vêm apenas para o lado do lazer, para o lado É ótimo que esses estrangeiros que venham, quer dizer, infelizmente, quando vêm, sem querer, acabam por... Enfim, os preços aumentam do imobiliário em Lisboa. A culpa não é deles, quer dizer, a culpa não são eles. Somos nós que estamos pobres. Os preços do imobiliário aumentaram imenso em Portugal na década de 90. Isto é, entre 1990 e 2000, os preços das casas, penso que até devem ter, enfim, não fiz essas comparações, devem ter subido muito mais do que subiram nos últimos 10 anos. As pessoas queixavam-se disso? Não. E por que não? Porque tinham recursos, quer dizer, porque estavam a ganhar mais, porque tinham acesso a crédito, isto é, porque estavam mais ricos, portanto, nessa altura os preços aumentaram, mas nós enriquecemos também. E o que estamos a ver agora é que nós estamos relativamente a empobrecer. Quer dizer, sim, não estamos miseráveis, como infelizmente existem outras populações no mundo que vivem sem recursos. Não estamos a esse nível, ainda bem. Quer dizer, mas não temos os recursos que nos fazem sentir confortáveis e, sobretudo, correspondam às expectativas que legitimamente temos. São expectativas perfeitamente legítimas numa população na Europa querer viver como as outras populações europeias mais prósperas e mais desenvolvidas. Sem dúvida. Rui, muito obrigado. Terminamos. Obrigado, eu. E como eu costumo dizer aos jovens, é assim, já não sou eu que acredito muito nisto, mas vocês estão proibidos de não acreditar. Portanto, acreditem e mudem, e tentem mudar. Vale a pena tentar mudar. Muito obrigado. Obrigado.